Olá, queridos amigos, é com muita alegria que iniciamos essa semana com mais um estudo doutrinário na Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, 11 de setembro, eu convido a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que possamos neste momento serenar a nossa mente, aquietar o nosso coração e juntos num pensamento de amor e bondade, buscar aos bons amigos, ao nosso Pai Maior, a permissão para abrirmos os nossos estudos de hoje à tarde, aonde vamos estudar o livro Segurança Mediúnica. E vamos buscar nesta leitura um ensinamento, aonde nosso João Nunes Maia, através do Espírito Miramês, nos diz e nos fala sobre o adestramento mediúnico. Pedimos aos bons amigos que nos amparem nesta tarde, que nos dê todo o equilíbrio que precisamos, a paz, a serenidade. A todos os irmãos que adentrarem nessa sala, que cada um sinta-se abraçado pelo nosso grupo, pelos nossos trabalhadores, colaboradores da Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Nos cubra, Senhor, com teu manto de amor. Permita que o nosso mentor da Sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe, possam nos assessorar em nossos lares. Nos dá a cura que precisamos do físico e do mental. Então, neste momento, iniciamos a nossa semana buscando o teu ensinamento, Pai, nessa doutrina maravilhosa que nos acolhe, nos reeduca os nossos sentimentos e nos mostra o quanto precisamos evoluir e praticar a verdadeira caridade. Que a paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nossa leitura de hoje, de harmonização, nos fala se todos perdoassem. Psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Livro Meditações Diárias. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um. E por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados, da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o desrespeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social.
Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos. Não mais se verificando a corrida de armamentos e sim emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Então essa é a nossa reflexão dessa semana, que iniciamos, com mais um estudo doutrinário na Sala Unidos. Que possamos realmente entender o sentido dessas palavras que Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dá um alerta, a importância do perdão. E como é difícil, perdoar. Como é difícil a gente sentir essa essência do amor, do companheirismo, da verdadeira caridade. Porque quem realmente faz a caridade consegue colocar todos os dias, na sua agenda, vamos dizer assim, as prioridades. E eu acredito que cada um de vocês sabe o que seria essa prioridade. De repente, para mim, prioridade é se conhecer a si mesmo. Para mim, Rô. Agora, para o Carlos, para a Sil, para a Dulce, para a Cris, para a Vanessa, para o Márcio e para o Ligeirinho, podem ser outras prioridades, Porque cada um vai estar buscando a sua verdadeira necessidade. A minha necessidade pode não ser a mesma de vocês, não é verdade? Então, que essa maravilhosa mensagem aqui de Chico possa fazer a gente ficar mais leve, refletir, São tantas necessidades, Então vamos primeiro colocar as necessidades não materiais, mas as morais. Bem-vinda, Eliana. No nosso livro, Segurança Mediúnica, nós vamos iniciarmos hoje lá no capítulo 10, adestramento mediúnico. Quando a gente fala essa palavra adestramento,
a gente já pensa assim, que a gente vai fazer o quê? Vai educar um animal, vai tentar mostrar para aquele animal o que ele tem que fazer, né? Amansar, isso mesmo. Obrigada, Vanessa. Né? Vamos fazer com que aquele animal fique mais manso, que ele deite, que ele se arraste, que ele sente, né? Não é a primeira coisa que a gente pensa. E a gente diz, nossa, que estranho, adestramento mediúnico. Bem-vindo, Bruno. Quem poderia tirar aí o red dot do Bruno, que ele deve ser novo na sala. E aí, o que mais me chamou a atenção aqui no nosso livro, Segurança Mediúnica, sobre esse capítulo, que eu achei lindo esse capítulo. Eu acredito que a Sil tem esse livro, o Márcio tem, com certeza eles já deram uma lidinha, né, sobre esse capítulo. E João Nunes Maia nos diz, através de Miramês, o que seria esse adestramento, né? Então ele nos diz que a mediunidade é uma flor na árvore humana, configurando-se um dom depositado por Deus nos segredos da vida. A flor na árvore é também um dom avisando e mostrando as belezas que o Senhor que nos guarda nos reinos da natureza. A flor é portadora de perfume, que é uma essência da vida em movimento. Mas se a gente for buscar mais a fundo, né, o que seria, né, essa mediunidade? Será que para a gente mediunidade é um mérito, é uma missão, né? O que é a mediunidade? Vocês já ouviram falar muito sobre a mediunidade. Allan Kardec, ele fala que ele afirma com sabedoria, meus amados, que a mediunidade é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. E ele nos diz que por essa e outras razões, os médios não se pode vangloriar de haverem sido eleitos como missionários da nova era, deixando-se sucumbir aos tormentos da fascinação sutil ou extravagante. Então, como diz o Carlos, é um instrumento de trabalho. Mas se é um instrumento de trabalho, quais os cuidados que nós temos que ter? Que adestramento é esse que João Nunes Maia nos fala? Porque ele se refere que a mediunidade é uma flor, que dessa flor se exala um perfume, que está sempre em movimento, é uma essência em movimento. Eu, antes de ler aqui, entrar no nosso livro, eu vou traduzir como eu entendo, na minha pequenez, né? Eu entendo assim que é uma grande oportunidade que é dada a cada um de nós de praticarmos com leveza, com disciplina, com amorosidade, com finco naquilo que nos foi dado. É uma forma de juntos resgatar aquilo que deixamos para trás. Porque no momento que foi nos dada essa mediunidade, né,
algo existe. E um propósito muito grande. Eu vejo como um grande resgate. De exercitar com aqueles dons que foi nos dado para com aqueles nossos devedores. Que não é fácil. Então, nós temos que ter muito cuidado de como que nós vamos usar essa mediunidade. Então, esse adestramento, ele nos diz que, entretanto, podemos usar as fragrâncias mais próprias para os desequilíbrios dentro de uma perturbação a que os instintos possam chegar. Então, olha só. Nós podemos usar a mediunidade para o bem, também para o mal. Então, a faculdade mediúnica desabrocha como a flor da esperança. E nos alegrar, porque em si ela nos mostra que ninguém morre. A mediunidade, no entanto, quando não é orientada para os caminhos do bom senso, pode turvar a vida a ser instrumento de perturbação geral. Vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se vocês vão me responder, mas é uma pergunta um pouco pessoal. Quem já sofreu perturbações aqui? Que não conseguia distinguir o que era real, o que não era real, se era mediúnico, se não era mediúnico? O Bruno disse eu, a Vanessa eu, o Carlos eu já. Pois é. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Que aí a gente não consegue distinguir se aquilo ali é real, se não é real, se a coisa da minha mente. E sentir o ambiente, né, Bruno? Se aquilo é da minha mente, se é coisa criação, né? Se é coisa que eu tô criando da minha mente. Por exemplo, eu posso estar aqui agora, tô aqui, estudando com vocês. Mas de repente, eu sinto que alguém entrou aqui e parou do meu lado. Mas eu estou sozinha na minha casa. Mas será que aquilo foi uma coisa da minha mente? Né? Coisa que eu criei, ou é algo real? Como que eu vou saber? Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente começa a exercitar aquilo que vai aprendendo, a gente consegue distinguir aquilo que é teu e aquilo que não é teu. Mas também, quando a gente está à deriva, quando a gente é indisciplinado, né, a gente também é atacado. Atacado por irmãos que nos querem levar à loucura. Então, quando ele fala aqui, ó, dentro de uma perturbação a que os instintos possam chegar, eu posso criar coisas, ver, imaginar e não ter controle. Aí o Bruno me pergunta, como controlar? O controle para que essas coisas, né, que vem acontecendo, da gente ver, sentir como se fosse real, como se estivesse vendo o outro lado do mundo, né, com olhos da espiritualidade, nós temos que ter muito equilíbrio, fazer muita prece, buscar ajuda com os bons amigos de luz para que eles nos iluminem e buscar ajuda externa. Que ajuda é essa? Buscar algum esclarecimento com alguém que entenda, onde tu possa passar num atendimento espiritual, passar num tratamento, estudar, ler, buscar conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento, que seja o mínimo, a gente já consegue trabalhar esse nosso equilíbrio, né? Então, o Márcio já passou por isso. A Dulce diz que já aconteceu com ela, dela, né? Quase chegou à loucura. O Carlos também já passou por isso. A Vanessa ali diz que já passou. Eu também já passei por isso, né? Não de chegar ao ponto de ficar fora da casinha.
Mas Deus, graças a Deus, eu tenho uma amiga espiritual fantástica, que eu digo que ela é meu porto seguro, que eu, graças a Deus, ainda consigo escutar ela. E quando eu não tô legal, eu sei que algo tá por acontecer. Ou quando eu tô vendo coisa que às vezes, será que é tão real? Será que não é? Que dá um nó? Eu busco ajuda, eu busco auxílio, né? Então, quando a gente se propõe a se dedicar a ter esse conhecimento, é como se a tua mente ela passa a ser mais iluminada, né? E olha quantas coisas acontecem. A Vanessa diz, eu cheguei a correr dentro de casa. Né? A gente acaba, como já aconteceu comigo, de eu acordar, de ter certeza que aquilo que eu vi, que eu estava lá, estava dentro da minha casa. E eu comecei a revirar tudo dentro da minha casa procurando aquele objeto. De eu ter certeza que eu coloquei aquela caneta, vamos supor, em cima da mesa e a caneta não estava mais, e só estava dentro de casa. Então, tudo isso acontece por falta do quê? De equilíbrio nosso, de conhecimento, né? De, às vezes, de orgulho, vaidade, porque a gente acha que não precisa de auxílio e ajuda. Então, ele nos diz aqui, o nosso João Nunes, que a faculdade mediúnica desabrocha como a flor da esperança. E a nos alegrar, porque em si ela nos mostra que ninguém morre, né? A mediunidade, no entanto, quando não é orientada para os caminhos do bom senso, pode turvar. Então diz ele, eis porque devemos falar do adestramento mediúnico, necessário para o proveito das qualidades espirituais que todos temos vibrando no coração da alma. Se podemos dizer que a mediunidade é a flor do espírito, podemos também afirmar que o Brasil é um jardim florido capaz de perfumar o mundo inteiro. Poxa vida, mas não condiz, né, com o que está acontecendo aí. Se a gente olhar por esse ângulo, não é? Aí a Vanessa nos coloca ali, conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então, quando a gente conhece essa verdade, que verdade seria essa? Não seria Jesus? Não seria o amor? Não seria a conhecer a si mesmo, trabalhar os seus impulsos, trabalhar as suas amarras, trabalhar as suas doenças, seja física ou seja mental? Nós temos muitas doenças que desconhecemos no nosso físico, que nos atrapalha pra caramba, gente. Olha, se a gente pensa porque está ali trabalhando, exercitando a doutrina, a gente está imune? Nós não estamos imunes, não. Por que não estamos imunes? Porque nós temos muitas coisas para resgatar de um passado que desconhecemos. Vou fazer aqui como é que se diz, vou dividir com vocês algo muito importante que aconteceu comigo. Eu gosto de dividir com vocês, porque o meu trabalho todo, ele é na prática, né? E aquilo que acontece comigo, claro que eu não preciso entrar em detalhe, mas alguma coisa eu sei que eu sigo muito meu coração, eu sei que eu sou muito bem assessorada pelos bons amigos, né? E jamais eu iria me expor ao ridículo, jamais eu iria expor algo que não fosse verdadeiro, jamais eu iria inventar alguma coisa para vocês, né? Porque todo estudo eu coloco no YouTube. Eu tenho muito cuidado naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, porque quando tu te expõe, não é só para vocês, é para o mundo todo. A página no YouTube é aberta para todo mundo vai te escutar, vai ouvir, vai analisar. Tu pode sofrer críticas, né? Tu pode dizer muitas coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, é que nem descarregar, que a gente tem que peneirar muito, né? Ter que ter muito cuidado naquilo que tu vai passar adiante. Então,
Vocês lembram que na penúltima, acho que na última aula, nosso encontro, eu comentei com vocês que eu tinha passado no atendimento mediúnico e que eu estou em tratamento de duas semanas, depende às vezes de 3 em 3, né? Depende do que o amigo espiritual manda eu fazer. Voltar daqui 3 semanas, 2 semanas. Tipo, por gentileza, tira o head do Mohamed. Vamos ver se ele vai permanecer na sala. Bem-vindo. E aí, na última aula, eu comentei com vocês que eu tinha passado no atendimento, então vocês observem a minha colocação. Sou uma trabalhadora da casa, né? Procuro exercitar aquilo que eu estou aprendendo. Amo a doutrina, vocês não fazem ideia. Amo todos os trabalhos, amo o mediúnico, o trabalho mediúnico, é um dos trabalhos que eu mais amo, né? E aí eu passei no atendimento e ele me disse que eu tivesse muito cuidado, que eu ainda ia passar por alguns tormentos, alguns tipo desafios. E eu disse, puxa vida, mais ainda, né? Na hora assim, puxa vida, mais ainda. Tá, passou, né? Como entrou a semana e realmente veio um turbilhão de coisas. Mas bota turbilhão. Mas daqueles assim, ó, de te arrasar. E aí, na hora, assim, eu levei um choque tão grande quando começou a acontecer os fatos, que ele não me disse o que era, que eu quase entrei, como disse ali vocês, né? Uma sintonia baixa, em raiva, em desespero, mas ao mesmo tempo eu ouvia o que ele falava na minha mente. Cuidado, irmã, cuidado. E aí eu respirei fundo, fui me harmonizando e fui dizendo, não vou entrar, isso é só um furacão que está passando. Ele vai passar, de alguma forma ele vai passar, ele não vai demorar muito. Ele não vai ficar a vida toda me atormentando, não vai me derrubar. Passou. E na sexta-feira agora eu passei no atendimento. E aí ele olhou para mim, meu irmão, e disse assim, hoje tu vai falar, irmã, porque geralmente quem fala é ele. Aí eu disse, pois é, irmão, começou a passar aquela turbulência que tu falaste. E aí, aonde eu quero chegar para vocês? Que ele falou algo que é divino, maravilhoso. E aí a gente vê o grau da nossa maturidade. Nem todo mundo pensaria da forma que eu pensei. Muitos ficariam revoltados porque queriam respostas prontas, queriam solução para esse problema, né? Nem todos teriam essa mesma perseverança de buscar o equilíbrio, não se revoltar, não chutar o balde, né? Enfim. Aí ele disse, irmão, imagina uma onda que vem assim forte, arrastando, levando tudo. Pois é isso que aconteceu, né? Mas foi necessária essa onda, sabe por quê? Raciocina comigo. Como é que tu teria que te comportar com essa onda que veio e foi levando tudo? Aí eu parei, pensei rápido e me veio assim, quando eu tô na praia, se eu tô tomando banho, o que a gente tem que fazer para que a onda não nos leve? Vocês saberiam me dizer o que a gente tem que fazer? O que a gente teria que fazer para a onda não nos levar? Equilibrar, que mais? Equilibrar e firmar os pés no chão, firme, né? E ali buscar o equilíbrio. E eu vi dessa forma que eu tinha que me manter firme, confiante, né, naquele propósito, que aquilo era algo que era necessário, que levava, depois ela vinha tranquila. Isso é aprendizado.
E eu agradeci muito. Muito por eu ter esse irmão espiritual que te mostra, que te ensina e que te diz a verdade. Que não fica só passando a mão, né? Falando só coisa bonita, que a gente só quer ouvir coisa bonita. E aí, a responsabilidade de cada um e de todos em conjunto é muito grande para que se restabeleça na terra a maior glória de todos os tempos, a glória da caridade e do amor. Isso o João Nunes Maia falando. Mas eu tenho que estar dentro desse meio. Eu faço parte desse todo. Eu tenho que buscar essa caridade para comigo. Eu tenho que buscar esse amor. Eu tenho que buscar esse equilíbrio. Eu tenho que buscar essa confiança. Porque o adestramento não vai ser o outro que vai fazer para comigo. É eu para comigo. Eu tenho que me adestrar. Eu tenho que trabalhar, né, os meus impulsos, os meus medos, as minhas inseguranças. Eu tenho que praticar no dia a dia. Eu tenho que confiar naquilo que eu sei que existe algo maior do que tudo, que jamais vai me desamparar e que jamais iria permitir a desgraça para comigo se eu não fosse merecedora. Porque Deus jamais iria permitir que um filho dele sofresse se não fosse escolha dele, né? Então, estão encarnados e continuam a reencarnar centenas de espíritos, meus amados, com a missão da mediunidade de maior evidência para reviver as mesmas lições do Cristo noticiadas pelo Evangelho. Olha só isso. Então, assim como todo trabalho digno tem obstrução no começo, a mediunidade com o nosso Divino Mestre já teve e continua a ter muitos obstáculos para que venha se firmar mais tarde em valorosas experiências com a vitória já idealizada e firmada no tempo e no espaço pelo Cristo cósmico. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente às vezes passa reencarnações em reencarnações, com raiva, com ódio, e nessa existência a gente consegue, assim, trabalhar com mais seriedade esse sentimento? Será que a gente conseguiu eliminar realmente esse sentimento da raiva dentro de nós? Nessa existência, será que a gente já consegue sentir essa leveza? Se eu disser para vocês que a raiva é que nem esses bichinhos que vai comendo as nossas energias, que tá ali aqueles bichinhos, tá ali comendo ainda, se alimentando das nossas energias. E aí, se nós não eliminarmos esses bichinhos, não vai adiantar a gente camuflar, dizer, eu tô conseguindo não ter mais raiva, mas aquela raiva ainda está camuflada lá, aqueles bichinhos estão se alimentando das nossas energias. Né? Como diz o Carlos, temos ainda em estado latente em nós. Lembramos, acordamos o bichinho. Então, esses bichinhos, como é que a gente vai eliminar eles? Para que eles não se alimentem das nossas energias. Para que a gente se recupere total o nosso perispírito, essa matéria, o equilíbrio, as nossas energias positivas. Como é que a gente vai fazer? A Cris diz, né, evoluindo espiritualmente e assim eliminando ele. Mas de que forma nós vamos eliminar ele? De que forma? Amando? A Eliana diz amando. Vocês lembram que eu disse que eu tive que veio uma onda, me derrubou, me levou tudo, depois ela voltou e eu tive que buscar o quê? Equilíbrio, firmeza, né? Não foi? E esperança e trabalhar dentro de mim o quê? O que eu tive que trabalhar?
para que esses bichinhos não voltassem a vir me consumir? O que eu tive que trabalhar? Meu mundo interior, muito bem. Mas para mim trabalhar o meu mundo interior, o que eu tenho que ter? Tem uma palavrinha aí. O equilíbrio e equilíbrio, o que mais? Não é bem essa palavrinha que eu quero ouvir. Não é essa também. Também não é essa. Começa com R. R de Rosane. Qual é a palavrinha? Vamos ver se vocês são espertinhos. Resignação. Muito bem, Cris. E o que é resignação? Vamos supor, a onda veio, me derrubou e voltou. Calma, tranquila. Eu não tive que ter resignação? Uma ou outra. Eu ia ficar pé da vida com aquela onda, começar a falar mal, espraguejar, que né? Ou ter equilíbrio, ser resignada e pensar assim, tudo é um aprendizado, tudo é um crescimento, tudo lá na frente tem algo bem melhor esperando, algo muito bom que vai acontecer. Que a gente não vai viver só no meio da tormenta, no meio daquele maremoto, daquele vulcão, enfim. Cada um faz a sua tempestade, né? Então, a Cris diz aceitar os acontecimentos com naturalidade. Aceitar, mas também não quer dizer que nós temos que nos acomodar. É buscar soluções sempre, né? Correr atrás para resolver aquele problema, mas com disciplina. Tá bom? Então, vamos lá. Assim como todo trabalho digno tem obstrução no começo, a mediunidade com o nosso Divino Mestre já teve e continua a ter muitos obstáculos para que venha a se firmar. Mais tarde, em valorosas experiências com a vitória já idealizada e firmada no tempo e no espaço pelo Cristo cósmico. Os dons mediúnicos estão ainda sendo experimentados com o ajustamento de sentimentos e qualidades para que a luz venha abastecer de puro amor a terra e os homens, de forma que a caridade mais elevada seja um dever de cada criatura e mais que um dever, um prazer manifestado no coração de quem ama. Os companheiros que se reúnem nos serões evangélicos procurando firmar as qualidades nobres para em seguida atraírem a nobreza espiritual, não pode esquecer a vigilância constante de todos os momentos da vida, nem orar e vigiar, lembrando por Jesus a todos os seus discípulos. A mente dos que seguem as qualificações da Boa Nova deve se ocupar com pensamentos elevados, para que a boca sirva de instrumento de paz aos tribulados e de orientação luminosa aos que permanecem nas trevas. Ela deve falar com proveito onde quer que seja, sem esquecer da esperança, do incentivo do bem e do exercício da caridade, como um sol de vida. O médium não pode exercer suas faculdades sem o clima da harmonia que a disciplina imprime no seu caráter. No entanto, a ordem, com exagero, endurece os sentimentos, o policiamento, em demasia, tira toda a liberdade do vigiado. É comum observarmos médiuns em completo desleixo das suas faculdades, com as portas todas abertas. E a casa em abandono, como também medianeiros fortes, fechando sistematicamente as portas, negando a própria luz que os orienta. Os extremos são perigosos em quaisquer circunstância. O que a gente entende aqui? Essa porta escancarada que ele fala, né?
é quando a gente se permite que o negativo, até pessoas que se aproximam de nós, né, venham nos colocar pilha na maledicência, querem que a gente faça parte desse grupo porque eles precisam, né, de pessoas. Quanto mais pessoas a favor deles, né, eles criam um exército poderoso para poder também atacar aqueles que acreditam neste Cristo, acreditam nessa doutrina maravilhosa, acreditam na transformação, acreditam no verdadeiro amor. Então, essas portas escancaradas, né, que muitas vezes a gente deixa, elas vão ter, e sem a proteção, que seria a prece, seria a disciplina, seria o amor, seria o perdão, seria a prática, né, do dia a dia, daquilo que estudamos, daquilo que exercitamos dentro da casa espírita. Porque não basta a gente só dizer, mas eu estudo, eu vou na casa espírita, eu trabalho, eu sou uma trabalhadora, né? Mas não tem disciplina, não vigia, né? Não cuida dos seus atos, não cuida daquilo que fala, não cuida daquilo que vê, não cuida daquilo que ouve, também não cuida, né, o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Faz a caridade lá fora e esquece de fazer a caridade dentro do seu lar. Então, a exemplo do Cristo, é como seus verdadeiros seguidores, né? Então, devemos buscar o povo se entendermos o Sermão da Montanha. Jesus abriu as portas das escolas de iniciação que existiam em todo o mundo com equilíbrio correspondente às necessidades humanas. Não deixou de limitar o que se deveria dizer às massas, pedindo aos seus discípulos para não jogarem pérolas aos porcos. Aos porcos. As virtudes celestiais brilham no meio dos extremos, conjugando o verbo divino e entendendo a misericórdia através do amor presente até no ar que respiramos, beneficiando tanto o corpo como a alma. Então, vamos traduzir. Não adianta eu vir aqui na sala falar tão bem, né, falar com doçura, com carinho, mas se na prática eu sou o oposto. Eu uso dessa mediunidade para ter outros fins, ter fins lucrativos, né, enganar as pessoas, fazer o mal, né. Então, a mediunidade é, pois, uma candeia que deve ser posta em cima da mesa. Então, se Deus nos deu esse dom de poder ajudar, é levar essa luz ao mundo, levar aqueles que se encontram na escuridão. O que é levar? É a amorosidade, é o esclarecimento, é estender a mão, é fazer o bem sem olhar a quem. No momento que a claridade for útil para quem não sejam desperdiçadas as bênçãos de Deus, se a natureza nos ensina lições de moderação, o espírito já brindado pela inteligência, como primor de suas conquistas, haverá de fazer o mesmo. Ensinamentos, né? E que não faltam em todas as manifestações da vida. A mediunidade nos homens e nos espíritos encarnados está se aprimorando cada vez mais. O progresso é uma lei, pois outras leis estimulam o progresso e quem não deseja aceitar o próprio melhoramento fica às margens do caminho, até acordar para a nova oportunidade. E aí? Até quando nós vamos ficar às margens? Por quê? Os bons amigos estão ali, pronto para nos auxiliar, nos ajudar. Quem é que assume um compromisso e segue à risca aquele compromisso? Quem é que realmente está estudando e coloca em prática aquilo que está aprendendo? Não é fácil? Não é. Não foi fácil nem para Chico, não está sendo fácil para Divaldo, não está sendo fácil para... Nem para Madre Teresa foi fácil. Eu não quero ser uma Madre Teresa, eu quero ser uma Rosane Andrade. Eu quero buscar a minha
maturidade dentro das leis de Deus, dentro daquilo que eu sei que eu posso mudar e quero me libertar e não quero ter que passar por isso tudo de novo. Porque quantas reencarnações a gente teve e a gente ainda permanece no mesmo ciclo vicioso. Mesmo. Só muda o nome, só muda o endereço, o ano, a época, né? O Márcio diz, tudo que recebemos de bom, moral e material, caiu do céu através do mediunismo no passado, mediunidade hoje. Então, nada a gente ganha de graça. E se a gente ganhou, nós temos que dividir com alguém, praticar. Então, a mediunidade é uma oportunidade que nós temos de exercitar aquilo que precisamos melhorar, né? Então, na semana que vem, nós vamos continuar. Ficou um pedacinho muito do pequeno aqui para a gente encerrar esse capítulo, porque aí depois a gente pode fazer uma explanação sobre esse capítulo, né? Sobre o adestramento mediúnico. E lembrando que essa reflexão que a gente procura trazer sempre no início dos estudos, né, é uma forma de nos dar o equilíbrio do nosso emocional. Tá bem? Então eu desejo a todos vocês muita paz, muita luz. Eu gostaria de saber quem vai fazer o Evangelho no Lar. As vibrações. Quem é que vai fazer hoje? A Sil? Descendo, então. Olá, boa tarde a todos. Vamos, então, passar para esse momento tão especial como o momento das vibrações, onde vamos vibrar por todos que estão precisando, por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, para todos. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus e Jesus e vibrar. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações de amor, de paz e carinho envolva todos que estão nos hospitais, nas maternidades, nas UTIs, nos laboratórios, envolvendo todos também que estão doentes em suas casas, envolvendo todos que estão com depressão, esse mal do século, envolvendo todos que ainda não conhecem essa doutrina tão maravilhosa do Filho de Jesus. Envolve todos que estão desempregados, todos que estão passando por dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais. Peço por todos os amigos aqui da sala, amigos encarnados, seus familiares, e também por seus amigos e por nossos amigos desencarnados. E sendo assim, peço pelas crianças, por aquelas crianças que ficam na rua, passando fome, passando frio, passando necessidades. Peço por todas as mães, principalmente pelas mães que sofrem com seus filhos devido ao vício do álcool, ao vício das drogas, pelas crianças que ficam legadas sem condições de uma alimentação boa, de um estudo bom. E sendo assim, Senhor, peço humildemente para que o Espírito de Luz venha fluidificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossas garrafinhas, em nossos filtros, trazendo no laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. Que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando, que ao tomarmos com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pela oportunidade desse estudo maravilhoso, que nos acrescenta, que nos faz enxergar a verdade, a cada dia mais, que possamos sempre colocar em prática,
E sendo assim, em forma de agradecimento por tudo, faremos uma prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.